Capítulo 1. A ladainha do boi. Os primos levaram para a cidade a caveira de um boi espácio, e o tio-avô, que findava as tardes naquele estado, fez com que a montassem numa armação bojuda de vime, que as meninotas cobriram com um estampado. Debaixo de uma espécie de canoa ao contrário, o corpo do boi, metiam-se 2 garotos, para dar-lhe movimento. Com talos de carnaúba, papelão, cestas, tecidos baratos, espelhinhos, guizos, contas e fitas de cetim ou gorgurão, além dos corpos da burrinha e da ema, chapéus, capas, cintos, peitorais, perneiras, saiotes e espada para o mestre e contramestre, os vaqueiros Mateus e Birico, a pastorinha, o marinheiro, o doutor, as damas e os vários papangus. Alberto da Costa e Silva. Não imaginas o quanto nossa terra é desconhecida. Dar-se aqui por mato-grossense é arriscar-se até a passar por uma entidade fora do vulgar, alguma coisa que transcende os limites do natural e que requer 3 pontos de exclamação bem lançados depois de seu nome. Um respeitável burguês me perguntou se de fato existia em Mato Grosso gente civilizada. E, de resto, não é raro a qualquer um que me reconhece por mato-grossense dizer de boca aberta e olhos esgazeados: "E o senhor veio de Mato Grosso aqui? Já é coragem!" Carta enviada de São Paulo por um cuiabano ao jornal O Comércio, de Cuiabá, no ano de 1910. Se quisermos, por efeito de preâmbulo, partir de uma definição ajustada da viola de coxo e, com isso, de uma proposição mais básica, por assim dizer, com pretensão elementar, visando alcançar mais adiante as realidades mais complexas desse nosso instrumento musical, teríamos, provisoriamente, segundo os textos e documentos oficiais, sobretudo os orientados pelos órgãos de salvaguarda e preservação do patrimônio, além de algumas cartilhas de divulgação, a seguinte definição, bastante repetida e que aqui é resumida. O nome coxo deve-se à técnica de escavação da caixa de ressonância da viola em uma tora de madeira inteiriça, mesma técnica utilizada na fabricação dos recipientes nos quais são depositados os alimentos para o gado. Por comparação, é notável a persistência de um cerne permanente, repetitivo e regular. O que, por esta definição, se anuncia a respeito da viola de coxo, ou melhor, da sua atribuição coxo em especial, se estabelece por 2 atitudes quase que simultâneas, uma de reconhecimento de origem e a outra de semelhança. Assim, os casos expostos iniciam-se por um esquema etimológico, o qual pretende fazer coincidir o nome, isto é, o coxo, numa suposta perspectiva de gênese e de originalidade, a uma técnica manual existente além do contexto espontâneo da fabricação da viola. Contudo, nesse esforço de delimitação do sentido mesmo da palavra, não se esclarece se os determinantes decorrem de um contexto pragmático ou normativo, ou, em outras palavras, se coxo, tal como recuperado nos trechos, se dá em termos de sua significância por meio de um contexto de falantes ou por um significado dicionarizado. De uma forma ou de outra, crer com entusiasmo na autoridade e aptidão do nome, sem os conteúdos vivenciais que o amparam, enquanto garantidor de significâncias, é argumento frágil em virtude da arbitrariedade bem reconhecida dos referentes. A origem atribuída, por conseguinte, à qual o nome serve de fiador, estabeleceria a semelhança ou, na perspectiva cronológica sustentada, a anterioridade dentre os modos de fazer, na medida em que a técnica utilizada para a confecção do coxo para a alimentação animal, segundo os textos, fundamentaria a técnica empregada na confecção da viola de coxo,
a saber, pela associação da técnica de escavação a partir de uma tora de madeira integral. Pois bem, veremos, tendo em vista um panorama mais alargado a respeito das históricas comunicações culturais da região, que o coxo nestas zonas com a finalidade exclusiva para a pecuária, contrariamente, sem aqui ainda muitas pretensões de exatidão, é posterior, se não simultâneo, à existência do referido instrumento. De todo modo, o critério comparativo, e logo a razão pela qual se afirmaria este desenvolvimento genético, não é bem claro. Seria ele técnico, morfológico ou ainda histórico? Há, desta maneira, um processo sugestivo e um hiato de dúvida, o que, a um leitor atento, passaria perceptivelmente por uma circularidade da explanação, havendo certo mal-estar e estranheza pela petição de princípio. O coxo é o coxo que alimenta o gado, e a viola, sendo de coxo, é de coxo que é coxo. Desta dubiedade, confessaríamos brotar toda a órbita importante das demais questões suscitadas ao longo deste livro. É, portanto, o início do fio da meada. Certo burbulho também a atingir um pesquisador interessado, a querer distinguir a que preceitos deve-se ater, aceitar, escutar, publicizar, levar adiante, de como exercer o lugar privilegiado de explicar e dar sentido, responsavelmente e com justiça, logrando atender, na medida do possível, à efetividade do passado e dos grupos comunitários atuais envolvidos precisamente com a viola de coxo. Com efeito, o que disto se pressente sem muita dúvida é a interferência do que poderíamos compreender como o discurso autorizado do patrimônio, conceito assim que sequestramos de Laura Jane Smith por seu potencial elucidativo, muito embora o tomemos em uso próprio, parcialmente afim e com algumas ressalvas ao seu contexto original. A autora mesmo alerta a respeito dos consequentes efeitos, por vezes deletérios, das mediações, por assim dizer, tutelares dos operadores especializados, sobretudo quando institucionalizados profissionalmente em órgãos públicos de salvaguarda patrimonial e demais agências prestigiadas. Tais agentes, por vezes, conferem a última palavra a respeito dos bens patrimonializados aos quais comprometeram-se proteger. Cabe aí identificar inversamente e com pesar, na esfera destas ações públicas concernentes ao patrimônio, um comportamento patrimonialista. Entraria, assim, em cena, portanto, a ideia, numa ordem crescente devido à totalização da concepção pública de patrimônio, de chancela, de concessão, de autorização ou validação, atuações mais burocráticas do que propriamente sensíveis ou compreensíveis. Apesar de Smith dar ênfase às fontes de pressão advindas de um discurso a pretender-se ser globalmente acatado, derivado de um tipo de crista ocupada por agências intergovernamentais como a Unesco e por organizações profissionais internacionais como a ICOMOS e a UICN, as quais agiriam por instrumentos tais como as cartas, as convenções, as diretrizes, as recomendações, etc., havendo, portanto, um quadro valorativo padrão a impor-se e, logo, a importar-se, produzindo certa hegemonia de preocupações, abordagens e mentalidades, tal fato não excluiria, no sentido da verticalização da comunicação entre instituições, a reprodução destas mesmas dinâmicas em versões locais. Contudo, em nosso caso, talvez a questão não chegue a tanto. O que se coloca, em conformidade às teses supracitadas, é, como vimos, a existência de um discurso, de modo geral, de ressonância plena, de repetição ajustada a formatar uma reprodução uníssona, a qual chamamos, por brincadeira e a sério, de ladainha do boi.
Por sua parte, os denominados detentores encontram-se, por certo, ora inibidos, embora tanto dependentes desta nova ordem de coisas, participando e subordinando-se ao esquema geral, sem o qual, muitas vezes, não conseguiriam viabilizar materialmente a continuidade de seus saberes tradicionais, pois dependem dos financiamentos, das cooperações e auxílios, dos canais de publicidade pública, dos editais, etc. Ora, não se dão conta, todavia, da dimensão coercitiva, pois sentem-se por vezes orgulhosos e assegurados pelo dizer em consonância, na reprise das narrativas consensuais, estas configurando certa antecedência respaldada, caminho explicativo certificado. O coxo é tal e tal como afirmam. Longe das luzes supostamente importantes, das divulgações oficiais e da imprensa, cada um confere as suas versões, já num bojo íntimo, havendo outras hipóteses, portanto, tanto mais pessoais quanto genealógicas, e nem sempre tão coincidentes com tal cristalização. O agravo, todavia, mesmo com certa tendência atual pelos inventários participativos e escutas comunitárias, provém da natureza ela própria jurídica dos dossiês. Estes fixaram-se enquanto instrumento legal regular, num tipo de ambivalência, tanto enquanto recurso de pesquisa e informações, quanto de documentação obrigatória para a legitimação e circunscrição das propriedades dos bens imateriais destinados ao referendo do registro. Pelo prevalecimento do âmbito legal, trocara-se a inquirição necessária e constante pela rotinização dos processos. Quando se dá por vencido o processo de registro, quase sempre num espírito de obrigação cumprida e escorado o lastro de autorização, findam-se as negociações e para-se de questionar a fundo, em termos federais, a ideia mesma da reavaliação do patrimônio imaterial para sua correspondente revalidação. Isto é, a manutenção de seu título de patrimônio brasileiro vivo e atuante parece ainda não ter encontrado, em sua ritualística própria, um caminho amadurecido ou consolidado. Também não se trata de procurar culpabilizar certas agências, uma vez que, pela circulação normatizada, já não importa tanto a autoria do ponto germinal destas concepções e interpretações. Com efeito, a suposta vitória, em nosso caso, como vamos argumentando, da perspectiva do coxo animal enquanto aspecto fundador e explicativo de nossas violas, parece conectar-se com questões já longínquas, em particular com questões mesmas a respeito da escrita da história nas raias matogrossenses e, em geral, como se formulam os processos para a construção de figuras representativas ou enquadramentos típicos da caracterização regional, ainda mais quando a patrimonialização, como a temos circunstancialmente hoje, eleva um artefato e sua conjuntura sociocultural associada a uma projeção, se antes local, depois substantiva nacionalmente. Saber, portanto, como, por assim dizer, pintar a cena de acordo com as negociações identitárias decorrentes é tarefa desafiadora. No entanto, é fundamental ter em mente as implicações e os percalços e a necessidade de certo espírito de conciliação. Recordamos de certo caso curioso. Ao responder à pergunta a respeito das dificuldades no exercício de ser tocador e fabricante de violas de coxo, Sebastião Brandão, nosso seu Sebastião, relatou num dos mapeamentos promovidos pelo IFAM Mato Grosso do Sul que, abre aspas, muitas pessoas não têm interesse, porque foi pregado desde o começo que esse era a cultura cuiabana. Tem muitos cantadores que nem sabe que rumo é Cuiabá. Só sabe que é subindo o Rio Paraguai. Então, a dificuldade é reunir. Fecha aspas.
Apesar do tom anedótico, o caso explicita de forma clara como as tendências explicativas elegidas pelos operadores do patrimônio atingem concretamente as experiências de vida e de sentido dos grupos sociais envolvidos, causando modos de pertencimento, por vezes desajustados ou incompletos. Como antes sugerimos, nossa questão em torno desse ramerrão do boi desperta um conjunto maior de indagações e temas. Se suscita o argumento sobre os nacionalismos em miniatura, ou seja, a proliferação das histórias locais, forma que concebera Francisco R.L. Ramos ao analisar especificamente certa conjuntura para a escrita da história do Ceará. O autor, a partir das perspectivas epocais de Fontmartius e Capestrano de Abreu, explica que, dentre estes, o grande embaraço constituía-se na possibilidade mesma e, assim, quanto aos critérios para tanto, da escrita de uma história nacional, substituindo, portanto, a feição de crônica existente, abertamente mais descritiva na fragmentação das variedades históricas provinciais para uma coesão mais unitária e territorialmente mais abrangente, apoiada agora mais por um esquema explicativo. Assim, vemos o drama de uma coordenação dialética da parte e do todo. Este espírito, portanto, inclinado a buscar a legitimação destas assim supostas partes da contribuição, portanto, regional para a história da nacionalidade, acarretara consequentemente na preparação de um rosto, embora provincial, mas querendo alçar-se à universalização, sem perder de vista aqueles traços tangíveis da terra imediatamente significativa. Trabalhar caprichosamente o retalho para que, somado aos demais, se obtivesse a colcha da formação brasileira. Missão historiográfica, deste modo, por imperativo, imposta aos letrados e seus livros, numa criação ficcional de uma unidade de tempo a formatar símbolos do passado ou a armar metonímias capazes, por temas, paisagens, fatos e personagens, agora tornados canônicos, de surtir algum ímpeto pela integração. Integração, mesmo hoje e sempre, ainda incompleta, que só aos poucos vem vencendo o insulamento próprio de nossa continentalidade. Este a produzir certa variedade pitoresca de região a região, numa alternância significativa nos conjuntos de hábitos, nas formas de sociabilidade, nas variedades linguísticas e de língua, de desenvolvimento econômico, enfim, de aspectos de cultura. Se diante da carência de uma fábula memorialística para o Ceará, como propôs Francisco Regis, recorreram José de Alencar e Tristão de Alencar Araripe aos fatos e às ideações, obedecendo uma lógica de tipo quase biográfica, atendendo, enquanto interrogação inicial, o aspecto fundador de Antônio Felipe Camarão, tal movimentação, todavia, não fora exclusiva. Evidentemente, e muito pelo contrário. Cada província, sem dúvida, conceberia seu temperamento à custa da exclusão e inclusão, e vice-versa, de elementos culturais para fins político e de reconhecimento, num tipo de coreografia icônica, isto é, um retrato do lugar, tanto geográfico quanto dimensionado pelas matrizes de preferência cultural de grupos societários de interesse, das gerações, de classe, de raça, a revelia, portanto, de seus agentes inventores. Antes de continuarmos, cabe dizer que tais esforços contribuíram para atenuar, por um lado, ou inversamente por outro, para desafiar aquilo que poderia ser estabelecido pelas supostas cercas administrativas. A região não corresponde nem obedece às fronteiras da burocracia de Estado, principalmente as fabuladas à distância por um governo central, a esquadrinhar cartograficamente a diversidade territorial a fim da prática governativa.
Sua razão é mais difusa, orgânica, pois trata-se mais de uma circunscrição de cultura, firmando certas unidades convergentes. Não seria de todo estranho afirmar, portanto, haver correlações, por exemplo, estendidas sob determinado aspecto dentre São Paulo, Minas, Goiás e, por fim, Mato Grosso. A região, na verdade, põe à prova a aptidão e a elasticidade do nosso federalismo, se feito de relações autônomas, não só políticas, mas vivencialmente significativas, ou de sobreposições artificiais. Do período imperial, caso ajustássemos a mesma parelha temporal operada por Francisco Regis, teríamos, dentre aqueles que se dedicaram aos sertões de Mato Grosso, numa coloração, no entanto, mais militarista, muito devido à compleição da faixa de fronteira, Augusto de Leverger, Visconde de Toné, Couto de Magalhães, dentre alguns mais. Porém, período de maior intensidade destas fabulações, havendo já meios e contornos mais vigorosos a partir do ensaísmo sociológico moderno enquanto dicção original, fora, enquanto relevo primeiro, aquele a atravessar a chamada República Velha, período marcado tanto pelos conflitos intra-oligárquicos intencionados a configurar o apoio do situacionismo político, quanto pelos conflitos interestaduais pelo controle do governo da União. Mesmo vigorando, já abrandado, em sobrevida ou menos panfletário, até os fins do Estado Novo e a década de 40. Lília Galete apresenta uma visão interessante e completa a respeito do que se almejara contornar, certas espessuras de estigma, portanto, pelas tentativas de elaboração de uma imagem positiva do território e da gente de Mato Grosso. A princípio, já se impunha a necessidade de lidar ainda com um escopo tanto maior quanto genérico, uma vez que as convicções depreciativas em torno dos grandes sertões apareciam desassociadas de uma localização geográfica exata. Eram tudo de recôndito, as interlândias, espaços de barbáries, valiam indiscriminadamente tanto para o interior da Bahia, do Ceará, do Mato Grosso, do Maranhão, do Pará e por aí vai, numa base física formalmente opositiva aos modelos esperados de civilização do litoral e do centro-sul do país. Pelo olhar do progresso e das explicações cientificistas, somava-se ainda a tônica do atraso, razões particularmente locais a agravarem a crise identitária. A ausência de comunicação e transportes, a incapacidade do abastecimento de gêneros alimentícios e da defesa das fronteiras, a diminuta classe proprietária, a precariedade numérica de trabalhadores disciplinados, as supostas qualidades raciais indesejáveis pela miscigenação indígena e, por fim, os hediondos conflitos a chegarem às capitais. Lê-se Rio e São Paulo pelos jornais de notícias em torno das lutas coronelísticas feitas de intestinas aproximações e dissidências pelo poder, dentre os irmãos Murtinho, Generoso Ponce e o coronel Antônio Paes de Barros, o Totó Paes, que, acaudilhando tropas num cerco à cidade de Cuiabá, contestara as eleições de 1899, deflagrando ainda outros conflitos por Diamantino, Miranda, Nioaque, Santana de Parnaíba, havendo o cruento incidente da Baía de Garcês, instabilidade política a perdurar e ter consequências até 1906. Ainda durante a Primeira República, sob os auspícios e a influência coordenada de Dom Aquino Correia da Costa, tipo de bispo-presidente de Mato Grosso, dentre os anos de 1918 e 1922, criador do hino e brasão desta mesma zona administrativa, é que foram também estabelecidos relevantes espaços institucionais, a saber, o Instituto Histórico e Geográfico Mato-Grossense e o Centro Mato-Grossense de Letras, para que a intelectualidade regional, sobretudo da elite cuiabana, já confrontada por novos intérpretes socioeconômicos e políticos provenientes da porção sul do estado,
derivados da implementação da ferrovia noroeste do Brasil e pela pungência da economia dos ervais, pudesse debruçar seus empenhos sobre a história da formação do território mato-grossense, criações institucionais a coincidirem com uma estação de efervescência dentre as datas do centenário da independência, que mobilizara nacionalmente variadas iniciativas para as questões culturais e patrimoniais, e o bicentenário da Fundação de Cuiabá. O discurso nascente revezava em torno de diluir as imagens negativas sobre a região, sobretudo aquelas pautadas na distância geográfica, no medo da fronteira, enquanto confins da civilização, no estigma do atraso, na ausência suposta, portanto, de elementos estabilizadores de cultura, num despovoamento a obedecer, à luz das discriminações à época, ao cenário de uma terra de bugrada, ou, por fim, mais de rebanho bovino do que de gente. Nestes esforços, poderíamos alocar a contribuição do historiador Virgílio Correia Filho, pertencente a uma tradicional família cuiabana, autor de extensa bibliografia sobre temas mato-grossenses, participante destas instituições e dividindo de mesmo entusiasmo e embalo de alguns de seus irmanados estudiosos paulistas, com os quais tivera expressivo contato pela contribuição heroicizante, também fabulada, das bandeiras, enquanto fenômeno social promotor do povoamento e estabilização de Mato Grosso. Tendo em mente nossos interesses, é de préstimo pautar-se, muito também por suas repercussões, na contenda em torno de algumas teses expostas na obra Oeste, Ensaio sobre a Grande Propriedade Pastoril, de 1941, de Nelson Werneck Sodré. Somaríamos, pelo mesmo lado do debate, embora mais por perspectiva, pois este não participara propriamente da polêmica, certos pontos defendidos por José de Melo e Silva em sua publicação posterior, Canaã do Oeste, de 1947, e a decorrente apreciação e as críticas aferradas publicadas no ensaio intitulado Oeste, do mesmo Virgílio, na Revista Brasileira de Geografia do IBGE, no ano de 1943. Em síntese, estes embates, justificando agora o nosso perambular por tantas alegações, iriam fornecer mensurações e medidas conceituadas e também alternativas para a dimensão da contribuição de uma sociedade pastoril para a formação das terras de Mato Grosso, dos Pantanais e das regiões de nossas violas. Choque de interpretações, portanto. A partir destas interpretações, componentes sociológicos em análise, o rosto, por fim, imaginado por estes autores para a paisagem da província, conseguiríamos melhor captar, se por adesões ou recusas, se haveria ou não razões para tal assertiva unânime a balizar o coxo da viola enquanto receptáculo proveniente do trato dos rebanhos e, consequentemente, enquanto resultante exclusivo desta mesma dimensão de cultura. Para dimensionar, a propósito, o grau de projeção dogmática dos argumentos de Werneck Sodré, pois, por aqui e ali em sua obra, esbarramos numa fraseologia a preparar máximas e princípios, dicção certamente que inquietara Virgílio Correia, talvez, caso seja possível, poderíamos realçar a mais significativa dentre todas as suas assertivas, por motivos de síntese de sua tese. Abre aspas. Tudo o que o Oeste ainda hoje é, quase se deve ao regime pastoril. Fecha aspas. A começar, seu assim arranjado Oeste é feito de uma generalidade a combinar uma área de fato geográfica e, por conseguinte, histórica, algo abrangido pelo quadro extenso formado pelos tributários ao Rio Paraná, da zona central cuiabana, do Vale do Araguaia e da bacia do Alto Paraguai, regiões tão diversificadas, agregadas, contudo, não por limites demarcatórios, mas por razões, ainda que territoriais,
Embora, tais por um sentido estético, quase plástico, a esboçar, também imaginativamente, o predomínio de chapadões, llanuras, tablados, alinhados monótonos, campos infindáveis, horizontes sem interrupções, a concluir que, abre aspas, nessa moldura gigantesca, todas as coisas deviam subordinar-se à escala bárbara. Fecha aspas. Enfim, haveria, enquanto denominador comum desta referida escala, certa fisionomia da paisagem propícia, ou melhor, profusamente compulsória à instalação dos empreendimentos pecuários. Pela repetição do cenário, sugere-se o exalar desejoso da terra por sua vocação nata. Tais paragens estariam como que à espera das unidades de criação. Não que Sodré menosprezasse certos acontecimentos exitosos dos ciclos precedentes de devassamento, reunidos, segundo sua perspectiva, pelos ciclos das bandeiras e monções. Mas ao chegar à cultura pastoril, já nas supostas terras do oeste, teria ocorrido como uma segunda conquista, esta, no entanto, de desígnio definitivo, fator de civilização, desbravamento e posse efetiva, como se coroasse o perfeito consórcio dentre natureza e atividade humana. Tampouco, seguindo suas teses, poderíamos dizer que os outros ciclos teriam preparado, de algum modo, o regime pastoril, pois quando os criadores adventícios adentraram em tais zonas, sobretudo já os mesmos bandeirantes experimentados, porém dos vales do Médio São Francisco e do Verde Grande, regiões já testadas em sua organização em arraias, currais e fazendas, teriam encontrado certa situação de estagnação ou interrupção na prosperidade socioeconômica matogrossense pelo exaurir da mineração e pelo desuso daquelas rotas fluviais outrora frequentes das frotas de abastecimento, comercialização e de penetração. É fato, todavia, o peculiar acento das práticas de expansão pastoril adotadas na América Portuguesa na dependência dos campos naturais. O esquema geral obedecia a certa dinâmica de aproveitamento das topografias de campos planos, convertidos, portanto, em pastagens e estâncias de provisão das reses. Os rios tornavam-se também rotas úteis de escoamento. Sem contar numa vantagem. Sob determinada perspectiva, porquanto os rebanhos e boiadas, por serem peças viventes, moviam-se por si mesmas e eram responsáveis por suas próprias mobilidades, padecendo particularmente pelas grandes marchas, restava apenas, pela sugestão do autor setentista do roteiro do Maranhão a Goiás pela capitania do Piauí, abre aspas, que haja quem os encaminhe, fecha aspas. E ainda, por vezes, confundiam-se guias e guiados, estando os bois adiantados assinalando rumos, tal como insiste a tradição oral, de que, antes mesmo do eclodir da guerra, o barão de Vila Maria ainda pôde prosseguir na direção do Pantanal Sul, por próprio esforço de seu rebanho, a pressentir, querendo vencer o certame do seco contra o alagado, as planícies não inundáveis ao sul do Taquari e do Rio Negro. Lá, por terras mais firmes, implantou interiorana, portanto, a afamada fazenda de nome Firme. No entanto, conforme ótica de Sodré, ficamos a questionar se estes agrupamentos de base pecuária apresentavam em sua formação social fatores de permanência ou de instabilidade, ambiguidade apercebida e ressaltada de mesmo modo por Virgílio. O autor, por um lado, tanto afirma que, abre aspas, as próprias cidades, os lugarejos, os arruados, surgiram dessa marcha contínua e ampla, isto é, a pastoril. Grandes fazendas tornaram-se vilarejos, fecha aspas, quando, abre aspas, o regime pastoril, no baixo padrão de vida do seu elemento humano, não chegou a criar sinais visíveis de estabilidade social. Como expressões humanas, esses elementos pouco representam, porque pouco deixam de si. A contribuição que oferecem para o impulso ingênito da organização social é quase nula. Fecha aspas. Assim,
O que poderia ser uma questão de historiografia acumulativa, de continuismos ou mesmo de disparidades, torna-se de total supressão. Tábula rasa diante de um movimento mais forte, abandonando qualquer indicação ou marca anterior dos grupos indígenas nativos, dos pregressos sertanistas, dos missionários, dos poucos administradores coloniais e daqueles militares alijados nas fronteiras, etc., etc. Assim vai se desentranhando certo prognóstico, como que por lógica, de seu tipo ideal de vaqueiro e afazendado, tipo agregado pela combinação dos elementos precedentes da circulação cultural de mineiros, gaúchos e paraguaios, tipos nos quais acredita Sodré prevalecer a ação desagregadora, a autonomia e as tendências à insubordinação e à evasão das autoridades legais, figuras, portanto, de gênero indômito, que ao fim e ao cabo plasmaram-se conforme a configuração ambiente, esta fundamentalmente de desertos, argentinamente áridos à la Facundo de Sarmiento, como salienta Virgílio, das longas distâncias, da grande propriedade e do pouco adensamento povoador. Por isso, o primarismo associado ainda à rusticidade da sociedade implantada, tal como se remetesse a estágios arcaicos do desenvolvimento coletivo, estando em igual natureza aos primeiros pastores de eras remotas, de vida andeja, de pouco provimento, de minguados sinais exteriores e visíveis de cultura. Desta forma, sob o signo da pobreza, nome dado até mesmo a um de seus capítulos, condicionando, por conseguinte, certa face também pobre para toda uma macro-região, o ciclo pastoril, contrariando mesmo algumas de suas próprias afirmações, seria causador de uma ocupação rala, de quase caráter ausente e sedentário, pois a dispersão das tropas e boiadas, ansiosas de movimento pelas pastagens e veredas, sem fixação e nem estima à terra, sem afeição à moradia, tracejaria, portanto, uma conquista meio sem suficiências numa desvinculação inquieta em relação às características de permanência. Acreditamos haver imprecisão grave nestes panoramas. José de Melo e Silva se confessa como franco tributário da influência de Werneck Sodré e, pois, assim concede de mesmo modo ênfase na participação no povoamento do sul de Mato Grosso, aquela gente, abre aspas, cuja alma está vinculada ao sertanejo da zona franciscana, fecha aspas. Eram famílias, os Lopes, os Souzas Leal, os Pereiras, os Garcias, os Barbosas, provenientes de um tipo de êxodo inconsciente, tendo em vista que avançavam por onde iam tangendo o rebanho, atraídos também pela comunicação das águas, tendo completado a entrada no território pelas portas uns dos sertões mineiros, outros dos sertões goianos, já no fim da terceira década do século XIX. Ainda que rústicas, no seu dizer, as fazêndolas instaladas pelos rios Pardo, Sucuriú, do Peixe, Santana, Paraná, Jauru, Verde, Taquari e Coxim já eram significativas para que Aires de Casal, em 1817, em sua obra, singularizasse a região enquanto província de Camapuânia, em tributo à zona da primeira fazenda de pouso da época dos empreendimentos monçoeiros. Contudo, José de Melo e Silva não deixa de apresentar certas correções ao mestre. Dissolve aquela mácula agregada em torno do regime pastoril, responsável por retratá-lo como fonte de primitivismo, rebeldia, inaptabilidade, inimigo das formas permanentes de cultura e, por conseguinte, das povoações e cidades. Ora, sua condição de vaqueiro e algumas de suas precariedades e necessidades de dispersão eram pelas dimensões econômicas ou por gosto e tradição e nunca por atavismo cultural. Quando se podia, realizavam quase sempre a agricultura, mesmo sem dúvida parca, à altura dos braços disponíveis, e no mais, tal tipo humano em seu processo de ocupação da terra tornara-se de fato um semeador de fazendas. E, por conseguinte, conforme esclarece José de Melo e Silva em seu livro Canaã do Oeste,
À medida que foi melhorando de condição e que sua indústria lhe proporcionou meios para colaborar com uma nova forma de sociedade, não hesitou em construir excelentes prédios nos centros urbanos, que eram as sedes dos municípios onde estavam situadas as suas propriedades rurais, e para ali, muita vez, transferiu a residência de suas famílias pela necessidade de educação dos filhos. E muito comum em todo o oeste mato-grossense serem os fazendeiros o mesmo homem da cidade, onde constroem seus prédios residenciais. Isso é o que se observa em Campo Grande, Corumbá, Aquidauana, Três Lagoas, Cáceres, Poconé e em muitas outras cidades do grande estado central. Em adição, ainda quanto ao aspecto de divórcio e desestima ao solo, Virgílio Correia apenas faz recordar, rebatendo a tese, do memorável perecimento do Guia Lopes, que ao pressentir o torrão doméstico, desfalecera, já aproximado em vista dos seus laranjais da Fazenda Jardim, num último estertor de missão cumprida. Já sobre as conformações iniciais dos agrupamentos proto-urbanos, também em sua crítica, Virgílio Correia, por certo mais prudente, pondera por uma redução de escala, enxergando regionalizações ainda dentro da dimensão típica regional, tendo em mente que todo o processo de estabilização é heterogêneo, ponto por ponto, de natureza vária e, deste modo, sempre diversificado em seus quadros. Argumenta o autor em seu ensaio. O fenômeno ocorrerá, do estabelecimento de centros e povoações, sem dúvida, mais recente e destituído da generalidade que lhe atribui o autor, Sodré. Das 28 cidades mato-grossenses, pelo menos 8 resultariam da mineração antiga e moderna: Cuiabá, Poconé, Rosário Oeste, Diamantino, Livramento, Alto Araguaia, Lajeado, Poxoréu. 3 proveriam de redutos militares: Cáceres, Corumbá, Miranda. 9 de atos governativos ou de iniciativa particular: Mato Grosso, Santo Antônio, Herculânia, Paranaíba, Alto Araguaia, Araguaiana, Aquidauana, Guajará-Mirim, Alto Madeira. A indústria ervateira formou 2, Porto Murtinho e Ponta Porã, além de estimular o engrandecimento de Campo Grande. Nioaque, sede efêmera de distrito militar, Bela Vista, à margem do Apa, em frente à cidade paraguaia de igual nome. Entre rios, entre 2 portos terminais de navegação, teriam outros fatores estimulantes do seu surto. Só resta Maracaju e, com alguma tolerância, Dourados, que se nimba de glória conquistada por Antônio João na colônia militar homônima. Diante desta abrangência de alternativas e composições de povoamento, a vista de Sodré, com seu oeste, afinal, reduz-se mesmo à totalização, e totalização da sociedade pastoril sobre as demais organizações de vida, assim como, em nosso caso, da totalização do coxo da viola em coxo de gado. Interpretação sociológica, portanto, a respaldar ou a confirmar a interpretação patrimonial. Já do boi, ele próprio, aquele legítimo pantaneiro, caso olhássemos sua autobiografia nas terras dos Pantanais, enxergaríamos sua história a se assemelhar àquela peça última de um jogo de resta um. Sempre fora ancilar aos demais ciclos econômicos, dos navegantes exploradores a depender da gadaria de Camapuã, do ouro, da borracha, dos ervais, da poaia e assim por diante. Ou ainda, do tipo de ocupação militarista, as fazendas de provisão agarradas às fortificações, até que todos estes ciclos findos foi restando. Seu início também fora assim de abandono, nas regiões dos vales dos rios, hoje, Vacaria, Brilhante e Ivinhema, encontraram gado tão desgarrado quanto a vida andeia, ela própria, de fronteira. Daí os campos de Vacaria dos mapas e caminhos eram remanescentes das debandas castelhanas sob a pressão das conflituosas estradas bandeirantes,
período de grande liberdade para os bovinos, de se comer na larga, do reencontro com seu estágio bravio. Contudo, tão logo foram assimilados pelos guaicurus que, de tão destros e já adaptados, pareciam, a quem de fora visse, serem crias dali naturais. Participaram até da guerra, marchando junto à soldadesca. A falange de Toné, como se sabe da afamada retirada da laguna, fora menos acometida pelo inimigo do que pelo flagelo da carne contagiada. Era a cólera. Por fim, e por último, conquistara, restando, o foco principal das atenções, das pastagens, da cria semi-intensiva tocada por vaqueiros e comitivas, começaram a embarcar em trens e caminhões frigoríficos, cumprindo um ciclo completo de engorda e abate, até que foram gradualmente substituídos por introdutores, principalmente da Inhacolândia, por rebanhos zebuínos da raça Nelore. No entanto, é bem verdade que, durante as pesquisas minerais e a partir das explorações decorrentes do século XVIII das minas matogrossenses, se prioriza, em geral, devido mesmo aos locais dos achamentos, a parte setentrional deste extremo oeste, ficando a porção correspondente ao atual estado do Mato Grosso do Sul, enquanto tão só uma área de passagem. Contudo, compreensão só permitida sob o enfoque nas ocupações e povoamentos não indígenas, aí, de fato, tal zona fora até então espaço de trânsito para os comboios de canoas entre a região do Planalto e Sertão Paulista para os entornos de Cuiabá, e depois para as monções rumadas à Vila Bela e adiante ao Grão-Pará, levando mercadorias, remessas da administração colonial, a gerar atualmente conflitos com guaicurus, paiaguás, caiapós e demais etnias nativas. Esta situação débil de conquista estaria sanada parcialmente pelo que os intérpretes da história do antigo Mato Grosso quiseram consagrar pelas frentes pioneiras ou de expansão, questão exposta por Paulo Roberto Simó, sendo tais frentes pioneiras empurradas, sobretudo, por dois gêneros de povoadores, ou melhor, por duas correntes de expansão baseadas na pecuária. Uma exógena, provenientes do Noroeste Paulista e do Triângulo Mineiro, outra interna, efeito colateral da luta social e política denominada Rusga, de 1834, deflagrada por elementos da elite cuiabana contra a administração portuguesa, provocando a debandada da capital de eminentes locais, fugindo da justiça e dos seus adversários políticos e interiorizando-se pelos pantanais na intenção de se afazendarem. Claro que, em comparativo, constata-se que tal reinauguração mais sólida destas frentes, diante dos demais espargimentos do gado através dos limites nacionais, fora tardia, retardatária mesmo em pleno século XIX. Tal fenômeno, deste modo, já não reprisava aquela unidade mínima que nos começos tanto se confundia com a própria caracterização das fazendas criatórias, isto é, os currais ou mangueiras, estes sendo ora uma parcialidade daquela, modestos cercados batizados por estacadas de paus, os chamados curros, onde se metiam e manejavam os bois, ora servindo de designação para uma e mesma coisa. Conforme destaca Márcio Santos, um curral, daqueles verdadeiramente rústicos e precursores do século XVII, a estanciar as regiões sertanejas e interioranas das capitanias do Maranhão, Piauí, Bahia, Pernambuco, São Vicente, etc., eram dotados quase sempre de uma cabana de sapé, um cercamento improvisado, não mais que uma dúzia de reses, quando muito, e um curraleiro, mormente, indígena, obrigado a todo tipo de tarefas forçosas. Embora, evidentemente, o insulamento das ocupações, pela forma de manchas na pele da terra e da água local, possa ter propiciado também de semelhanças nas escalas de aperfeiçoamento, havendo, claro, também instalações precárias e indecisas, sobre estes supostos colonos, os quais desceram ao sul para ocupar as glebas pela margem esquerda do rio Paraguai em sua parte mais baixa,
Zilda Alves de Moura sugere, recorrendo aos estudos de Paulo Esselin, que as famílias que deixaram o norte de Mato Grosso eram grupos sociais numerosos, com os membros da família restrita, parentes, amigos, compadres, agregados e alguns cativos, e que naquele período, abre aspas, os que vinham tomar posses das terras não eram pessoas miseráveis, mas reuniam condições que lhes permitiam a fundação das fazendas. Fecha aspas. O extraordinário e completo trabalho de pesquisa genealógica pantaneira de Abílio Leite de Barros, batendo quase até nas margens dos dias atuais, em torno das descendências provenientes, sobretudo, da fazenda jacobina, parada obrigatória dos governadores gerais, expedicionários e os grandes à época, fundada por Leonardo Soares de Souza em 1772, e a ter como centro de dispersão a união do casal Eugênio Gomes da Silva, filho do barão de Vila Maria, o Nheco, daí suas posses por vindouras nas zonas do Rio Negro e Taquari serem reconhecidas como os Pantanais da Nhecolândia, e Maria Mercedes Leites de Barros, a Xexê. Registra tais clãs pioneiros baseados na criação bovina como descendentes dos bandeirantes paulistas, os quais, no século XVIII, vieram em busca do ouro cuiabano. As famílias Campos, Antunes Maciel e Barros todas aparecem arroladas na nobiliária paulista de Pedro Tax. Eram famílias dos troncos geracionais das bandeiras, boa parte ituanos, que deram certo, que ascenderam socialmente e persistiram, excluídos aqueles que pereceram de carestia, do embate contra o indígena, de doença, da sorte violenta, do vício da cachaça, enfim, da própria cobiça que os arremetiam para longe, empreendimentos logo convertidos em miséria. Aquele tipo estudado e estabelecido por Paulo Prado como os responsáveis por nosso horizonte mental de infelicidade e penúria. As descendências não foram só de gentes, mas a cada combinação ia se brotando de igual maneira outras sedes, outras fazendas filiais a acompanharem os filhos, fazendas que mereciam um estudo à parte, de tão heterogêneas em seus portes e feições, embora as de maior vulto, quase todas tradicionalmente alpendradas, comportando sob o mesmo telheiro, quando já existente, a fotografia, toda a parentela distribuída para o enquadramento, a rivalizar nas armaduras com as dependuradas celas e arreios. O que vemos é o pulular, portanto, mesmo que modestamente, de estâncias e de seus respectivos batismos, nomes a fim de assegurar certa duração no tempo e o apego ao domínio, designativos como decretos a evocar perpetuidades. As fazendas do Barão, a Piraputangas, São Francisco, a Firme, herdada por Nheco, a Barranco Branco, Palmeiras, a Fazenda Forquilha, Potreiro e Taboco, dos Alves Ribeiro. As da região da Onça Parda pelas descendências de Manuel Gomes da Silva, Fazenda Esperança, Santa Rita, Santana, São Gabriel, Juazeiro, Correntes, dos Mascarenhas, Aline, dos Pereira Mendes, Boa Vista, Baú, Espírito Santo, dos Pais de Barros e Campos, Fazenda Monte Alegre e Jardim, dos Lopes, e ainda muitas outras numa mistura genealógica de gentes e casas nobres de fazenda. Desta forma, longe da repercussão dissipadora acreditada por Sodré, encontraríamos uma recente formação, ainda que extemporânea, de uma sociedade de tipo patriarcal estabilizada pelos inúmeros clãs pecuários. Tais afazendamentos, em suas características, não só a reverberarem em seus espaços geométricos, físicos ou materialmente relevantes encontrados nestas ocupações por meio de casas grandes de fazenda, mas, sobretudo, no tipo de organização social, mesmo quando nem sempre presentes todos os signos sistêmicos de suas funções, o patriarcal, o monocultor, o latifundiário, o escravocrático.
acabaram por desenrolar quase integralmente, em muitas formas e modalidades de semelhança, o que viria a ser um conjunto predominantemente patriarcal de cultura ou de organização tutelar, domínio já vinculante, costumário, estrutural, em termos de nossa formação, a reproduzir-se já tipicamente. Foi, se sabe, um sistema transregional que, abre aspas, em vez de um começo só, teve vários em espaços e datas diversas, fecha aspas. Unicidade, abre aspas, na diversidade antes etnográfica, geográfica ou econômica que sociológica. Fecha aspas, servindo assim, portanto, de bases também ao regime pastoril nos Pantanais. Abre aspas, o mesmo sistema, repita-se, embora com conteúdo diverso. Fecha aspas, que concretizaram um patriarcado assim tardio, tanto pela qualidade da paisagem social instalada, quanto pelas categorias simbólicas administradas, sedes que pela solidez, a circunspecção, a imponência e a venerabilidade, variedades de casas fortes, portanto, residências ainda de tipo feudal ou parafeudal, ao remanejar tais externalizações de domínio, também já destacadas de seus contextos originais, isto é, formalmente interessantes enquanto representações de poder, se propuseram, conscientemente ou inconscientemente, a representar certo esforço de permanência ou sobrevivência no tempo, reservando ainda alguma coisa de monumental nos traços existentes nestas pseudo-fortalezas, de luta contra a dissolução do indivíduo pela integração na família, nas descendências, no nome das pessoas de mesmo tronco. O que, na cultura do canavial, foram alterações que demoraram 4 séculos para formarem-se e reagirem, o cruzamento e intercâmbio da aristocracia rural em urbana, na dimensão destes senhores criadores de gado matogrossenses, custou-se nem meio século. Desenvolvimento, ou melhor, atropelo, de se fazer inveja ao nosso Juscelino. Muito embora, de encurtado período, houvera marcas definitivas e profundas a sentir-se pela escravaria aproveitada e existente, no sentido de abusada, nas terras do Barão de Vila Maria ou nos sertões dos Garcias às margens do Rio Santana. As formas rotineiras de compadrio, em especial o masculino, a provocarem frequentes visitações a uma ou outra fazenda, encontro de senhores, a surtirem uniões futuras e novos laços consanguíneos, avigorado pelo tradicional copinho de guaraná, só bom se feito do barrinho. Abre aspas. Uma colherzinha de guaraná, ralado na hora, 2 colheres de açúcar refinado em casa e a água colocada em pequenas porções. 3 águas para melhor dissolver o pó. Fecha aspas. A encargo de mucambas e trazidos à roda na sala pelas donas, vigorosamente comprometidas e comportadas, ou, quando muito, por mocinhas de liberalidade já conquistada, buliçosas e metediças. Hábitos de mesa e cozinha, de mesa grande e farta pela carne bovina disponível e pelas caçadas, de tatu, de catetos e queixadas, de frangos d'água, de bugio, de jacaré, fora os peixes abundantes e prediletos, as matrinchãs, os dourados, as piraputangas, os pacus e lambaris, as piranhas a esburacar em rede para o caldo de peixe, as piavas e também os de couro, trazidos de seus abrigos de poços profundos, a caxara, o jaú, o pintado, o jurupensem, a competirem com iguarias mais finas. A primazia da afeição familiar sobre os modos de tratar e chamar. Para a parelha patriarcal, nhô, nhôzinho, seu, sinhá e dona, e depois demais diminutivos e encurtamentos. Daí, nholico, nhoti, seu neco, nheco, xexê, tica, seadita, donana, etc. Ambiguidade também de proximidade e distância sincronizada, depois destinada aos serviçais, aos cativos ou aos peões de mais confiança, cambaios e velhos já de casa,
de muito préstimo e devotamento, alcunhados de Zarolho, Carequinha, Chico-Ema, Gago, Defuntinho, do temor e necessidade de enfrentamento do mundo exterior à casa, a agravar mais sua condição de fortaleza, ora ameaçada pelas inundações, ora, sobretudo, pelo medo do bicho, assim elástico e genérico. A sociedade patriarcal via assim indistintamente os perigos naturais que vinham de fora. Só se particularizavam contra a onça, jaguar carnal e metafísico, a provocar pavores, imagismos, rondando os currais a levar novilhos, a ser assunto das rodas de conversa e preocupações, até que convertidas em troféus, resultados de judiaria e coragem, insígnia de peão enfrentador, e assim por diante. Hábitos a se completarem pelos coureiros, aproveitando tudo, da casca e da pele, do referido jacaré, da mesma onça e, sem dúvida, do gado. Dos chifres fazia-se as guampas para o tereré dos campeiros, este fazendo melhor descer o quebra-torto ou matula. Dormia-se em rede e era obrigatório o armar dos mosquiteiros, uma das assimilações da vida indígena, assim como os potes de barro pela casa e algumas medicinas rústicas ainda exercitadas. Tal mesma rapidez no passo social permitira o convívio dentre formas servis e livres de trabalho. O senhor, por vezes, era também patrão, havendo vaqueiros de ofícios e vaqueiros proprietários. Estes, sabendo e exercendo com desenvoltura também a lida completa pela competência do laço, da doma e da cavalgadura, a cercar o gado alçado, abagualado ou a conter cavalo ainda redomão. Fazendas ainda que foram cenários de guerra, algumas guardando marcas de bala nas grossas paredes, e muitas delas abandonadas, entregues para serem fustigadas e bulidas pelos cercos do exército do mariscal Solano Lopes. Destas experiências paramilitares, atuações ocasionalmente adquiridas de resistência e guerrilha, derivariam depois as fazendas enquanto espaço de conspiração contra o Estado, lugares para reuniões clandestinas, abrigando coronéis, matutando revoltas diante de seus poderes se abreviando. Nem todas as ocupações manifestavam expressões visíveis e concretas de domínio. Algumas se assemelhavam mais, como no caso da gente dos cocais, a qual ingressaria posteriormente neste mais vultoso tronco familiar pantaneiro, em sua simplicidade, as rancharias de sertanejo, na forma que, evento raro, mas nem tanto, constituíam certa monumentalidade por suas coberturas de sapê, de tipo, abre aspas, inverso da grandeza de pés de barro, fecha aspas, contrariando as paredes barroteadas e o piso de terra batida, manifestavam, portanto, sua modalidade patriarcal própria não pelas casas de residência, mas pela manutenção do rigor da ordem familiar. Contudo, a regra eram as dimensões de opulência já referidas, demarcando um fenômeno social mais vasto e constante, o destas casas nobres, mas já e também em transformação ao acessarem os perímetros da urbanidade. Gilberto Freire, em seu livro Sobrado e Mucambos, pondera o fenômeno. Capistrano de Abreu recorda que nas áreas pastoris do Brasil colonial, quando as fazendas aumentavam e ganhavam importância, suas casas tornavam-se sólidas e espaçosas, isto é, tendiam a repetir as casas grandes de engenho quanto à nobreza do material de construção e à importância das dimensões. E não só isto, adquiriam, abre aspas, até capelães, cavalos de estimação, negros africanos não como fator econômico, mas como elemento de magnificência e fausto. Fecha aspas. O conspicuous waste, de que fala Veblen numa de suas manifestações mais puras. A imitação do ritual de vida dos grandes senhores de engenho pelos homens enriquecidos com o gado. Pois os antigos senhores de casas grandes, de fazendas ou engenhos
quase sempre tinham sobrados nas cidades mais próximas, onde passavam com a família os meses de chuva. E os senhores de sobrado, enriquecidos no comércio ou na mineração, quase sempre adquiriam, logo que sua fortuna o permitia, e às vezes de fazendeiros ou senhores de engenho arruinados, fazendas, sítios ou engenhos onde iam com as famílias passar a festa ou as festas, vivendo então um gênero de vida que se assemelhava ao dos senhores de terras natos. Confundia-se assim, nas exterioridades, o patriarca da cidade com o do campo. Tal versão do consumo ostentatório de Veblen é claro indício da consolidação de uma classe dirigente por suas marcas visíveis de abastança acumulativa de bens e serviços de alto valor simbólico, manifestações públicas de poder e de prestígio social, consagrando-se já em estilo destas fazendas e afazendados. Por anedota, lembremos da insistência a se averiguar por relatos e fotos no automóvel metido nos campos e nas aguadas destas mesmas fazendas, que a cada rodagem imobilizava-se nos brejos alagadiços quando nas cheias, para depois atolar nas secas nos areiões. Exibicionismo mais por novidade e condição do que por préstimo, sendo os cavalos ainda melhor para a lida e a marcha. Sobre as dinâmicas de circulação do campo à cidade e vice-versa, alterando-se os tempos das chuvas, sugerido no texto pelo regime de inundações monomodais, lograríamos um quadro, ainda assim o mesmo, mais adaptado ao âmbito dos pantanais. Daí se justificam os inúmeros casarios de feitio eclético e soberbos a abundarem em Aquidauana, Miranda, Corumbá, Campo Grande, Cuiabá, etc. Mesmo o grupo social que algumas décadas à frente já iria ver as zonas ditas rurais com nostalgia, conformados às cidades, em disparada nos mesmos carros, trazendo as festas de campo para os salões, trocando as danças sertanejas pelas contradanças da quadrilha, para depois os demais passos yankees sob orquestras agitadas, integrando o Partido Republicano local, consumindo loções francesas, chapéus ingleses, romances e almanaques, e assim por diante. Estas descendências senhoriais, por seus status e condições, foram as principais a se beneficiarem com o estabelecimento da navegação do Rio Paraguai no pós-guerra, as primeiras a realizarem certas inovações, como as feiras agropecuárias do Pantanal, como as melhorias, com o auxílio de reprodutores uberabenses por cruzamento do gado típico pantaneiro, do aprimoramento das charqueadas e saladeiras em fábricas de extrato de carne para exportação, da indústria também do azeite de peixe, da abertura da estrada boiadeira conectando as reses ao mercado paulista. Famílias a juntarem-se também consanguineamente com as levas de imigrações, atraídas sobretudo pelas casas comerciais e demais instituições administrativas e financeiras da Rua do Porto de Corumbá. Eram italianos, novos portugueses, alemães, espanhóis, paraguaios, sírios e libaneses. Deste modo, num crescendo, os afazendados dos currais, das casas grandes de sede e, por último, os de sobrado, só reconheceriam, mesmo ainda que precariamente, o que era seu e o que absorviam e importavam como signo de distinção do estrangeiro ou das capitais. Assim, a cultura popular de alta carga remota ou era parte da sua parte, decorrente, portanto, da cultura dos rebanhos, ou não era nada, coisa grosseira, divorciada do que tinha valor, desimportâncias. Como consequente, o mundo do gado, por assim dizer, seria a régua para medir as demais expressões de cultura, funcionando como sorvedouro simbólico, recebendo ainda reforço, porventura, e como insistimos acreditar, das teorias sobre a identidade regional, como, na ocasião, as de Sodré. Em acréscimo, caso se observasse, dentro deste mesmo sistema, o caso ainda dos mais humildes trabalhadores, peões de fazenda tangendo o rebanho e atravessando aguadas,
dentre as traias de arreio e demais utensílios úteis para a marcha das comitivas, dos itens da cozinha itinerante, das bruacas de couro e banquinhos de improviso, ou ainda dentre os elementos de indumentária, a guaiaca, a faixa paraguaia, a guampa, as facas, o berrante a emitir o cornetão e o baixão, a bombacha, o lenço no pescoço, a bota de cano alto, os acessórios de couro. Não vemos, por fim, como parte a completar esse tipo, a tiracolo ou no saco, a viola de coxo. Muito menos, nem como tema, nem como forma, encontramos vínculo do que se canta e se toca na viola de coxo com o que se passa nos estradões e invernadas ou com as modalidades de canto de trabalho para chamar e encantar o gado. Não são, definitivamente, abojos a atender a plateia bovina. Como veremos a seguir, por exíguos exemplos, a viola de coxo e suas respectivas expressões foram acomodadas à época pelo gosto e pelos aspectos de convivências desta referida classe patriarcal, embora também responsável pelas dianteiras modernizadoras, enquanto, a princípio, representações pejorativas. Raramente houvera o esforço de olhá-las com seus próprios olhos, esforço a depender da compreensão e do crédito, digamos assim, de uma outra história social. Esta, quando muito, concebida enquanto folclórica, mas de todo modo sempre objeto de interesse e curiosidade para o povo, porque contém evidentemente a sua obra. História quase sem história. Daí também toda a dificuldade, arcabouço, sobretudo oral, de tradições e evidenciado nas gerações das gentes das beiradas, tanto concretamente quanto de modo denotativo, beiradas sociais e, no caso, as beiradas dos rios, das minguadas povoações, arraiais com portinhos de igara, de casinhas mal ajeitadas, de pescadores e canoeiros, dos ribeirinhos e sitiantes, dos ajuntadores de lenha para os ferryboats, as balsas a vapor platinas, a descer e subir o Paraguai com mercadorias e viajantes, gente rústica a servir também para a modernização e a sentir parcamente os benefícios e as vantagens desta. O provocador padre carapuceiro teria anunciado, abre aspas, as quadrilhas e o vapor são duas potências que têm mudado a face do mundo. Fecha aspas. Joaquim Ferreira Moutinho, nato português, aportou ainda jovem em Cuiabá no ano de 1850. Por lá progrediu e fez fortuna, ocupando lugar de destaque junto à elite local. Foi dono de fazendas, de botica e administrador de redes comerciais. Contraiu 2 matrimônios e deixou relativa prole. A partir desta vivência, pois deliberou em 1868 retornar à terra natal portuguesa, escreveu, num misto de tom memorialístico, etnográfico e histórico, a obra Notícias sobre a província de Mato Grosso, sendo, de acordo com sua própria apresentação, um conjunto de apontamentos que os quisera que fossem úteis a quem quisesse ter conhecimento sobre os usos, costumes, comércio, agricultura e sobre o roteiro de viagem da capital, Rio de Janeiro, pelos interiores do sertão até a já citada cidade de Cuiabá. A certa altura, suas impressões acerca da paisagem social cuiabana se focalizam nos festejos, costumes populares e nas vocações musicais de sua gente e arredores. Eram apreciadas e cultivadas as flautas, as rabecas, os violões e violinos. Recorda, mesmo já à época em franco declínio, da presença de seresteiros noctâmbulos, que, por vezes, iam enchendo as ruas, sob intenso luar, de magia e doçura por seus cantares e árias. Moutinho dá ênfase ao fato que, mesmo numa região remota, já se contavam ali, quando deixamos Cuiabá, isto é, em 1868, 16 pianos, quase todos de primeira qualidade. Em paradoxismo, como quisesse opor coisa contrária, logo em sequência vai descrevendo outras cenas
conforme consta nas páginas 18 e 19 de seu escrito. Quanto ao gosto pela música entre as classes baixas e a gente do campo, resume-se ele no uso de um instrumento a que dão o nome de coxo, que não é mais do que uma viola grosseira, do adufo e do tambor, que é feito de um pedaço de pau oco, coberto com couro de boi, afinado ao calor do fogo. Ao som destes instrumentos, dançam o cururu, o mais insípido e extravagante divertimento a que temos assistido depois da dança dos bugres. Formam uma roda composta de homens, um dos quais toca o afamado coxo, e, volteando burlescamente, cantam a porfia numa toda assaz desagradável, versos improvisados. Este folguedo é sempre acompanhado da apreciada cachaça, que não dispensam, e de uma outra bebida conhecida sob o nome de aluá, feita de arroz ou de milho em fermentação. É admirável a força dos pulmões desses cantores sui generis, que, começando a cantar ao descambar do dia, veem o desapontar da aurora, sempre cantando, e prosseguem até a noite seguinte, sem descanso de um só momento. Finalizam o folguedo sempre no estado da mais completa embriaguez. 2 ou 3 dias depois, estão dispostos a tripudiar de novo, e assim levam a vida folgada e sem cuidados, entregues a esses prazeres brutais que julgam superiores a todas as distrações da alta sociedade. Talvez, por este modo de noticiar costumes, tal impressão escrita fora prenunciadora ao exibir a viola de coxo num quadro social próprio, muito embora a tônica é semelhante aos demais juízos estigmatizados do período, que as festividades de cururu sempre acabavam em pancadarias e casos de polícia, produto de desinteligências, como anunciavam as gazetas daquele tempo, que eram práticas de um tipo de plebe rural que atravessavam a noite em algazarra, enérgicas, extravagantes, qualificando o caráter de improviso que lhe era particular menos como exercício da criatividade popular e mais como desordem. Esta, ritmando as danças, quase da nações. Não que fossem mil maravilhas. Kolovsky e Max Schmidt retrataram bem os alaridos ocasionados eventualmente por estes folguedos. O último presenciara, por volta de 1901, quando dentre índios guató, numa aldeia de nome Figueira, após um cururu movido também à beberagem, serviam-se ou propriamente da cachaça ou da títia, como a referia Schmidt, a bebida sorvida de um orifício da copa da palmeira acuri. Uma severa briga dentre irmãos e ainda mais outra confusão, pois, abre aspas, que o velho Timóteo havia em verso provocado a briga, encontrando como adversário um rapazola. Fecha aspas. Entretanto, sem dúvida, o abuso do álcool era de fato vinculante, ora às precariedades da vida enfrentada pelos trabalhadores rurais, ora às alterações bruscas nos ritmos de existência das populações tradicionais, sobretudo as de estoque indígena, recém-assimiladas, ou melhor dizendo, empurradas às ditas tendências do progresso. Casos semelhantes se via naqueles rendezvous próprios das ranchadas paraguaias, os cheroquis secularizados, abrigando dezenas de subalternos de origem guarani desenraizados nas servidões dos ervais ao sul. Além do mais, a violência, enquanto expediente para a resolução de conflitos, não era prerrogativa apenas das classes mais destruídas. Era parte e matéria, quase generalizada, mesma daquela vida social implantada patriarcalmente e latifundiária nos limites do território e da lei. Tanto é que, segundo os divertimentos do povo, de certo num jogo de bingo qualquer, ao cantar a pedra de número 44, alguns dos presentes mais presunçosos não hesitariam em bradar, do número ao nome figurado, Justiça de Mato Grosso, referência ao calibre mais corrente das carabinas e rifles de uso rural. Por qualquer aspecto, tais eventualidades em nada poderiam anular a índole preponderante do que é a dança do cururu. Isto é, antes de tudo, é dança de cunho religioso.
Mainar de Araújo destaca as implicações proibitivas intrínsecas às práticas dos festeiros participantes, tendo em vista que estas manifestações aconteciam defronte ao artá, mesmo que fosse o altar doméstico, acaipirado e singelo, sob a guarda e os olhares, portanto, do Deus cristão. Era um ambiente de zelo, muito embora os versos de improviso por vezes esbarrassem em tons satíricos. Logo, cita a primeiríssima das regras do regulamento da Confraria dos Irmãos da Canoa, festeiros do Divino e religiosos remeiros da cidade de Tietê, no interior de São Paulo. Abre aspas. Bebida alcoólica não pode beber fora da quantia. Será expulso na hora e não tem relação para voltar mais para a Irmandade. Fecha aspas. De outra ocasião, num cururu também na mesma cidade, disseram-lhe que, abre aspas, é pecado dançar com as armas na cintura. Na igreja não se entra armado, por isso também no cururu não se dança armado. Fecha aspas. Ainda o pedestre, espécie de mestre de cerimônia a organizar a roda de cantoria e dança do cururu, censurava aqueles fumantes impacientes, como se diz, ávidos por pitar, por não se colocarem distantes do bojo da devoção. Abre aspas. Deu-lhes uma descascada em regra. Observou-os acerbamente quando veio encerrar uma das carreiras, dizendo-lhes que, se quisessem fumar, saíssem um pouco, mas que não fumassem em frente ao altar, que aquela dança era de respeito, de religião. Fecha aspas. Outro inquérito ainda seria se, de fato, se constatasse a relevância do uso etílico nos longínquos bailados matogrossenses do caruru, se tal especificidade não fosse, portanto, parte de uma modalidade local, ainda mais vinculada, mesmo diante de uma expressão cultural já híbrida, às bases ameríndias de cultura, evocando o que se deveria observar caso a caso como traço herdado, sobretudo, de maneira geral, de tupis e guaranis daqueles ritos de consumo do cauim e bebidas assemelhadas para as práticas de danças cerimoniais. De todo modo, voltando a Moutinho, sua longa estada pela província é coincidente à consolidação dos afazendamentos. Portanto, seu relato é prova de que a manifestação cultural das violas de coxo e seus cururus, aparentemente por sua exposição já maduras e vigorosas, não poderia, portanto, derivar daquela mesma sociedade, aquela recém-articulada pelas frentes pioneiras e de expansão nas voltas de 1850, aquela subentendida como representante do regime pastoril ainda em desenvolvimento. Como veremos adiante no próximo capítulo, mesmo o nome atribuído de coxo às violas não se sabe se, segundo a sua ótica ou já de fato nome aceito e circulante, seria um dado controverso conforme os depoimentos de alguns portadores das tradições cururueiras e dos tocadores de violas. Enfim, por tal quadro, constatamos a veracidade do prognóstico de Silvio Romero quando teria sugerido que o piano matou a viola. Com os 16 pianos cuiabanos noticiados por Joaquim Moutinho, se instalaram evidentemente toda uma nova sensibilidade e um novo quadro de valores, resultado do movimento, como vamos argumentando, de transformação da aristocracia rural em urbana. Diminuíam-se as modas e adentravam as modinhas e as canções italianas e francesas na mesma intensidade que se diminuíam, agora num sentido de valoração, as artes do povo e se preferiam as formas de expressão das classes dominantes. Se antes os senhores patriarcais, casmurros nas rotinas domésticas das casas grandes de fazenda, se contentavam apenas com os cantares dos pássaros, daí a mania depois de mantê-los engaiolados já nos sobrados, como bem sugere Gilberto Freire, abre aspas, os passarinhos rústicos e os pianos mandados vir da Inglaterra devem ter entrado em conflito, fecha aspas. Conflitos de acomodação do campo à cidade, acomodação do patriarcado, por vezes pervertido em seu isolamento, a necessidade de integrar-se agora à agregação citadina,
não sabendo antes dividir distâncias, nem sociais, nem físicas, adestramento que nem sempre alcançara resultados positivos. Para a administração das cidades e das novas condições urbanas de vida, sob, é certo, a influência daquela imposição esclarecedora, no sentido de um Aufklärung recolonizador nos trópicos pela chegada de Dom João VI ao Rio de Janeiro, mais outro fator, portanto, de nossa formação, iniciaram-se formas sociais, políticas e jurídicas de contenção e interferência nos hábitos já consolidados e existentes numa vida autônoma já pré-nacionalmente brasileira. Num contorcionismo esquisito, a não delimitar ainda as divisas entre o direito público e o veso privado de um mesmo centro de encargos, procedendo de uma compreensão sanitária ampla, os poderes constituídos determinavam sobre o provimento das vias públicas, seus calçamentos e bueiros, a fiscalização das imundícies despejadas em vielas e ruas, a regulamentação dos matadouros, das formas de abate e dos curtumes, também sobre os hospitais, as moléstias contagiosas e a eliminação de pragas, a respeito da circulação de animais de carga e transporte, sobre a normatização dos perfis e alinhamentos das casas, dos meios e das formas de suas construções, das maneiras de habitar. Também sobre a manutenção da segurança pública, exigindo participação civil efetiva. Havia ainda a necessidade de conter o que era ofensivo à moral pública, disciplinar, portanto, os trajes para se ir à praça, para se ir ao teatro, para se ir ao passeio, dissuadir as fontes de perturbação do sossego público, às custas de inspetores de quarteirão abelhudos, promovendo vigiações, desconfianças e intrometimentos, combatendo os esmolantes, os jogos de azar, os bilhares, etc., etc. Abel Santos recapitula que, das posturas municipais de Cuiabá, há, no caso de 1880, a Assembleia Legislativa Provincial instaurava, quanto aos jogos, reuniões ilícitas, vozerias e ofensas à moralidade pública, a proibição de, abre aspas, fazer sambas, cururus e outros brinquedos que produzam estrondo dentro desta cidade. Fecha aspas. O mesmo código, só que desta vez o determinado para a Vila Maria do Paraguai, atual Cáceres, proposto em 1860, era categórico quanto, abre aspas, é proibido a dança do batuque com estrondo nas casas ou nas ruas desta vila, de sorte que incomode os vizinhos, os que infringirem este artigo serão multados. Fecha aspas. Eram, portanto, códigos os quais espelhavam justamente a reverberação, alcançando mesmo as províncias mais distantes daqueles primeiros códigos de posturas testados e estabelecidos na cidade do Rio de Janeiro. O genérico assim, batuque, certamente imita o que fora o combate policial às casas vulgarmente conhecidas por casas de zungu, conforme algumas versões mais antigas destes editais. Mucambos urbanos de estreitadas e de pequenas fachadas, a servirem de moradias de negros, de local de capoeira e de práticas religiosas de matrizes africanas, e esconderijo para escravizados fugitivos. Isto porque tais regulações, restrições e proibições, no que prometiam de civilidade, numa reeuropeização forçada em costumes já da terra, só sendo permitido à sociedade a casaca e a cartola, igualavam, de acordo com os supostos danos à saúde pública, num mesmo balaio de marginalizações, tanto vadios, mendigos, bêbados por hábito, prostitutas, turbulentos, quanto as manifestações populares de cultura, sobretudo as de aspectos provenientes de matrizes indígenas, africanas ou brasileiramente mestiças. Daí o enquadramento de nosso cururu. Noutro texto, este da revista do Centro Mato Grossense de Letras, de autoria de Antônio Fernandes de Souza, encontramos precioso perfil de como as populações de Cuiabá organizavam a aguardada celebração da Noite de São João e seus divertimentos decorrentes. O argumento de festas populares. São João é mais animoso, porém,
quanto à sua forma passadista. O tom, assim, se faz nostálgico, porque há a denúncia de certa desintegração ou da perda da capacidade ou vocação deste festejo dito popular em mobilizar um espírito associativo e de confraternização, de prover uma zona de amortecimento de antagonismos dentre os extremos sociais, na medida em que se acolhia um público diversificado socialmente. As festas de São João, conforme seus pormenores, eram animadas por todas as raças, idades, posições e profissões, da elite à raia miúda, dominando a cidade por inteiro. Abre aspas. Por toda a parte, a religiosidade do ato, unindo os corações e formando os elos de uma cadeia única. Fecha aspas. Suas reminiscências depõem, portanto, para uma sensação de unidade, mesmo que cada um a seu modo e condição fizesse o que fizesse, todos estavam envoltos e vinculados ao aproveitamento da festa do santo. Ficamos com a impressão de que, pela soma das ações e atividades, e, como veremos, marcadas sem dúvida por diferenciações culturais e desigualdades sociais, pudéssemos apreciar um todo fechado, remontando integralmente a região cuiabana e arredores em festa vista à distância, como do alto de um cume. Ali, clarões de fogueiras e inquietas criançadas, balões de papel, bandeiras, estandartes. Por lá, casas e salões feericamente e eletricamente iluminados, excitação nas ruas, instrumentos sendo agitados ao som de vivas destinados ao estourar das bombas e ao esfuziar dos foguetes, encobrindo coloridamente todo o panorama. Por conseguinte, são apresentadas 3 tipologias diferentes de festas e festeiros nas páginas 77 e 78 do referido texto. A da casa e dos salões abastados, dos subúrbios proletários às margens da urbanidade e, já os de fora, os achados dentre os moradores das matas, barraqueiros, ribeirinhos, pescadores ou lavadores humildes. Na casa do rico, comparecia o escol da sociedade e um opíparo banquete era o remate do programa. Na modesta habitação do operário, na zona suburbana, via-se sobre uma mesa, forrada de alva e asseada toalha, o nicho todo florido, oferecendo à adoração dos fiéis uma estatueta ou uma estampa representando o precursor do Rabi de Galiléia. A que prestavam os crentes o culto de uma simples, mas sincera devoção. Geralmente, este ato consta de vários cânticos religiosos defronte da imagem do santo, onde todos se prostram com humildade. Porém, depois da oração, seguem com desenvoltura as danças, que se prolongam pela noite adentro. Termina a festa com o simbólico e tradicional banho da imagem do santo. Esta cerimônia era e é ainda feita nas águas do rio Cuiabá ou nas fontes públicas da cidade, para cujos pontos se dirigem todos os presentes cantando hinos de louvor. Fora do perímetro urbano, na rústica vivenda do lavrador e na pobre choupana do pescador, os costumes diferem do meio civilizado. Observam-se os mesmos atos de devoção, mas a parte profana consta invariavelmente do indefectível cururu, diversão assaz monótona e que consiste em caminharem os foliões em círculo, sapateando e cantando ao som da viola de pinho, do pandeiro e de cadenciado bater de palmas. Este divertimento, tão ao sabor de nossa gente do povo, encontra verdadeiros amadores desta espécie de torneio, no dizer versos improvisados e alusivos às pessoas presentes e ao motivo da festa. No terreiro, ao ar livre, o mulherio entrega-se aos volteios do Siriri do Batuque e do São Gonçalo do Amarante. Ainda que algum tanto achincalhado, pois o cururu é retratado como expressão não civilizada e monótona, desta vez ainda ele tem seu lugar de destaque e pertencimento junto às demais manifestações populares e típicas dos festejos religiosos sertanejos. Ao fim e ao cabo, o esforço, todavia, mesmo que ideologicamente orientado, é o de uma descrição abrangente de um cenário de cultura. Da parte então caracterizada enquanto popular,
encontramos o banho do santo, correlato ao banho também de São João em Corumbá e Ladário, às margens do Portinho do Paraguai, as mesas devotamente enfeitadas, circunscrevendo o dentro e o fora das casas, numa divisão de espaços sob os regimes de seriedade e outro mais festivo. No terreiro, portanto, preenchido de foliões, vão se dando as danças e brincadeiras, os rodeios de improviso do cururu, as evoluções do siriri, os batuques e as expressões do São Gonçalo. Em comparativo ao tempo evocado, o ano de publicação do texto trata-se de 1930. Vê-se, portanto, uma sociedade já definitivamente estratificada em classes. Como agravamento, percebemos novas relações de subordinação a acentuar as distâncias sociais e as tendências de exclusivismo, efeitos da alteração da paisagem social pela urbanização, pela modernização das relações de trabalho, pelo desprestígio da religião como fator de coesão social, pela aderência de modismos estrangeiros e da internacionalização dos modos de vida, pelo acirramento das diferenças entre espaços públicos e privados, etc., etc. O autor, enfim, tendo em mente a alegria modesta e despretensiosa dos bailados joaninos doutrora, desabafa. Hoje, porém, as danças modernas, tais como o cakewalk, o foxtrot e o charleston, na sua maior parte importadas da América do Norte, traduzem profundo antagonismo entre essas duas modalidades de dança, a dos nossos antepassados e a dos contemporâneos. Nos bailes do século XX, assistimos em nossos salões verdadeiras acrobacias à maneira clássica dos gregos e egípcios, tendo, entretanto, uma gênese bem diversa. Em consonância, ainda no ano anterior, isto é, em 1929, observamos certa repetência destas impressões por um trivial convite de baile a ser realizado na associação do Rádio Clube de Campo Grande. Como se sabe, tal grêmio recreativo iniciara-se na intenção de reunir apreciadores da escuta do rádio, invenção ainda muito recente no Brasil da época, recreio de difícil acesso e reservado para as elites. Era, portanto, aqueles afazendados que se assobradaram, erigindo um círculo exclusivo de sociabilidade. Ainda sem sede própria, para o baile da vez exigia-se, conforme o anúncio, que os convivas se apresentassem vestidos à matuta. Realizar-se-ia, portanto, um faz de conta a respeito da vida do campesinato rústico. Se lamentava sobre a impossibilidade da orquestra não ser substituída pela sanfona e pela viola de pinho e os exóticos foxtrotes pela catira e pelo cururu, revelando que, apesar do mundo rural e de suas significações serem ainda tão próximas no tempo, no espaço e nas descendências, este já havia se tornado alegórico, pitoresco, propício para o estereótipo e para a caricatura, e aproveitado enquanto tema não propriamente de costumes, mas, como se diz em inglês, de costume, de mero trajo, de fantasia. Jornal do Comércio, Diário da Manhã, Campo Grande, 24 de novembro de 1929. Encontramos a seguinte matéria: Rádio Clube. O que vai ser o baile do dia 30? Sob os auspícios de Dona Dorinha de Figueiredo, realizar-se-á no dia 30 do corrente, às 20 horas, na sede do Rádio Clube, um interessante baile, cuja originalidade consiste em se apresentarem senhoras e senhorinhas com trajos roceiros, isto é, vestidas à matuta. Os cavalheiros trocarão o paletó de caxemira pela camisa de riscado, a gravata pelo lenço de chita e os borzeguins pelas chinelas, alpercatas ou até por coisa nenhuma. Como se está a ver, trata-se nada mais, nada menos de transportar-se para os aristocráticos salões do Rádio Clube os costumes dos nossos rudos caboclos. Pena é que a orquestra não seja substituída pela sanfona e pela viola de pinho e os exóticos foxtrotes pela catira e pelo cururu. O produto das entradas, que serão cobradas à razão de 10.000 réis cada,
bem como as multas que forem aplicadas às pessoas que comparecerem com indumentária estranha à do sertanejo, reverterão em benefício da matriz a ser construída nesta cidade. Por essas descrições e observações apresentadas, tão curiosas quanto interessantes, conseguiríamos vislumbrar em nada novo, pois já se vai cumprindo, portanto, mais de um século o enredo, ou melhor, aquela farsa do rame-rame do boi. Com isso, verifica-se como uma tendência sociológica de maior calado disciplinara, consciente ou inconscientemente, uma interpretação cultural ao seu favor, por meio de uma premissa de natureza metonímica, vigor de substituição e sobreposição, de início insensível, por vezes pela força da lei e da repressão, que fora se firmando até a normalização dos tempos atuais. Ao coxo da viola, e daí suas razões, seus motivos, suas memórias, sua genética, fecharam-se as possibilidades de compreensão além do aparato correspondente encontrado no regime pastoril, antecedente costumário, como demonstramos, das primeiras classes dominantes urbanas de Mato Grosso. Desta maneira, constata-se que, devido muito provavelmente, como acreditamos, pela popularização e prestígio de um modo de vida, pelo trilho de um hábito e não de outro, ou ainda pelo endossamento de certa narrativa oficial, fora encetado e nutrido este mesmo processo metonímico, no qual determinada função, a saber, da alimentação do gado, arvorou-se à categoria substantiva para a singularização do coxo da viola. Igualmente, já em termos patrimoniais, mesmo na prática entusiasma a fim da valorização do bem, teria havido, por um continuismo disparatado por reprodução, a diferença de visibilidade e de apreciação quanto às populações da pastagem em relação às da ribeira, da cultura dos senhores afazendados à da plebe rural, dos sobrados urbanos com seus pianos aos sitiantes das várzeas com suas violas. Desencontro que, muito modestamente, pelas páginas que irão se seguir, aspiramos pouquinho remediar.